Brasil fracassa em amistoso contra a França. Para a crítica especializada, Neymar não fará qualquer diferença. Veja a seguir. Para a gente entrar na reta final do nosso Canelada, um tema que inevitavelmente vai ser debate até a convocação do dia 18 de maio, que é a convocação final para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, a lista final do técnico Carlo Ancelotti, naturalmente, muito vai se falar sobre Neymar até lá. Se o Neymar será ou não convocado, se pode ou não ser convocado, se tem condições ou não de ser chamado pelo técnico Ancelotti. E claro que aqui o chat está em polvorosa, muita gente falando sobre o Neymar, uns contra, outros a favor. E essa era uma oportunidade de entender, mesmo sem ele no campo, de entender as condições que o Neymar tem de enfrentar um grande adversário, um grande desafio e uma seleção extremamente competitiva, como é o caso da seleção francesa. Mauro até falou no início do programa, né, nos seus comentários iniciais, sobre qual que seria o papel do Neymar dentro de um jogo como esse. Fábio Piperno, eu acho até difícil de imaginar o Neymar hoje, e claro que muita gente está presa ao Neymar de 2015, 2016, dos tempos de Barcelona, de tudo que ele fazia, que sim, era um dos candidatos a melhor jogador do mundo, do Neymar do PSG até, que teve sim as suas grandes passagens, mas hoje, em 2026, assistindo o jogo que a gente assistiu hoje, me deixa muitas dúvidas com relação ao quanto poderia e quanto conseguiria contribuir o Neymar num jogo como esse, Piperno. Qual que é a sua impressão? Boni, você já imaginou o Neymar recebendo um passe perto da área e vem o Upamecano? O que você espera de uma ação do Neymar numa situação de jogo dessa? Você acha que o Neymar vai driblar o Upamecano e fazer o gol? Não vai mais. Então, assim, o Neymar, e eu sei que, enfim, o brasileiro adora discutir esse tema, eu não, mas enfim. O Neymar, eu acho até que fisicamente ele está um pouco melhor do que, por exemplo, um ano atrás, né? Até porque um ano atrás ainda tinha acabado de chegar o Santos e tal, não estava. Mas, veja, hoje, quando ele entra em campo, às vezes ele consegue ficar os 90 minutos em campo. O que é raro, o que se tornou algo raro, principalmente depois que terminou a Copa de 92, né? Enfim, 2022, quando eles contundiu vários anos de diferença. Ou seja, 22 para cá, termina a Copa do Mundo e desde então foram poucas as vezes em que ele conseguiu ficar o tempo todo em campo. Sim. Então, agora, pelo menos ele consegue. Ele tem jogado aí, às vezes, sai com 45 do segundo tempo e tal. Enfim, nas poucas vezes em que ele entra em campo. Mas o Neymar é praticamente um zumbi em campo. Ele não consegue mais fazer um lance em velocidade, ele não consegue fazer mais uma jogada que exija explosão, ele não tem mais força muscular para encarar tranco algum. Então, ele vai praticamente se tornando um jogador de cristal em campo. Não tem... Veja, o Neymar, até o jogo contra o Vasco, né? Aliás, até o jogo contra o Corinthians, vai. O Neymar, desde que ele tinha voltado para o futebol brasileiro, nos jogos de Série A, 12 campeonatos brasileiros, de 25 e 26, Neymar tinha feito 10 gols, sendo 8 contra times que estavam ou no Z4 ou times que foram efetivamente rebaixados. Ou seja, ele fez 5 no Juventude, 2 no Vasco, que naquele dia era o último colocado, 1 no Sport, aí tinha feito um gol no Mirassol e aquele contra o Flamengo ano passado. Isso em Série A. Então, olha o retrospecto. Quer dizer, a gente está falando de um jogador que de lá para cá fez menos gols, sei lá, pega... enfim, o Gabigol, que muita gente critica, o Gabigol, até que de vez em quando ele resolve algum jogo ou outro lá pro Santos, né? Fez 2 gols outro dia contra o Mirassol, em seguida fez um gol contra o Corinthians e tal, né? Pelo menos está lá fortão, esbanjando saúde e tal, mas o Neymar nem isso. Então o que eu vou esperar? Mas veja, então minha gente, se você tiver alguma dúvida, pensa no Upamecano. Então, pensa no Upamecano disputando uma bola com o Neymar numa Copa do Mundo. Ou então com aquela becaiada lá de Marrocos. Tudo zagueiro fortão e tal, não dá. Caras grandões. Ô Mauro, até porque um dos argumentos de muitos defensores da convocação do Neymar é de que, mas faltando 15 minutos, quem pode fazer a diferença mais do que o Neymar?
hoje eu tenho muitas dúvidas se mesmo em 15 minutos, para a gente entrar 15 minutos contra uma seleção como essa, se o Neymar realmente teria condições de fazer alguma coisa. Eu acho que a gente precisa superar isso e falar sobre futebol, sabe? Sério, não dá para ficar falando sobre isso, gente. Eu não tenho mais o que falar sobre isso. Falar o quê? Não, falar o que mais? As pessoas não estão vendo o jogo, o nível dos jogadores, o nível dos adversários, qualidade técnica, velocidade, imposição física, disciplina tática. Estamos falando de um jogador que as pessoas esperam que fique sentado ali na frente de um banquinho esperando a bola chegar para ele fazer um gol. Isso não existe, cara. Não estamos jogando futebol dos anos 60, anos 50 mais. Sabe? Passamos daquela época que o ponto direito ia lá, cruzava a bola, parava no meio campo, ficava parado com a mão na cintura, esperando ser lançado a bola na frente para ele correr e fazer outro cruzamento. Não existe mais isso, acabou. Isso acabou há muito tempo. Não dá, pelo amor de Deus. O Piperno já resumiu aqui. Ele não consegue se destacar no Campeonato Paulista, vai jogar contra a seleção da França. O Rafinha e o Vinícius Júnior são destaques em jogos da Champions League pelo Barcelona e Real Madrid. E tem dificuldade contra a França. Aí vou pegar um cara que está jogando nada contra os times do interior de São Paulo, no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, e acho que ele vai chegar lá e vai resolver. Sabe, essa história de é que nem aquela história do cara, o craque eu não posso tirar do time nunca porque ele pode resolver a qualquer momento. É uma coisa da imaginação, você fica esperando que aconteça. No caso, nem isso está acontecendo. Hoje cedo a gente estava conversando sobre outros jogadores, o Pilhado lembrou do Zico na Copa do Mundo, que o Zico fez um comentário. É completamente diferente. O Zico para a Copa de 86 estava machucado, ele se empenhou para jogar. O Ronaldo se empenhou para jogar em 2002. Existe esse empenho? Alguém está vendo? Esse empenho todo assim? Enfim. Bruno, eu até tinha falado aqui na programação da Jovem Pan que eu entendia que poderia ser até uma oportunidade do Ancelotti talvez encerrar esse debate de vez, né? Chamando o Neymar, coloca para jogar contra a França e vê o que dá para sair dali. Agora, a gente continua nesse espaço... Aí ele vai estar dando voz aos parças e aos que fazem essa pressão e atrapalhando o próprio trabalho. Ele ia deixar de colocar o Luiz Henrique, por exemplo, que entrou bem no jogo, para colocar o Neymar. A seleção brasileira não tem que se curvar ao Neymar, gente. É jogador nenhum. Ele não se impõe tecnicamente, ponto. Se os parças, o pai dele faz postagem, os amigos, ex-jogadores em geral falam que tem que convocar porque não querem comprar briga. Muita gente na imprensa não quer falar isso, embora veja, porque não quer perder seguidor. Ele tem muito seguidor. A seleção tem que fazer o trabalho dela. Não tem que se pautar por torcida, rede social, por clamor, que nem é um clamor popular, é um clamor dos parceiros, dos amigos. E hoje uma meia dúzia de bobos lá fica gritando o nome dele lá quando fez 2-0 para a França. Não dá, né? O Neymar impediu o gol da França. O Neymar teria feito 3 gols pelo Brasil. Será? Alguém acha isso mesmo? Não, sério? Não, alguém consegue imaginar isso? Porra, pelo amor de Deus, gente. Esse Brasil vai estrear contra Marrocos na Copa. Esse pessoal que está pedindo Neymar toda hora, será que eles viram, por exemplo, a Copa Africana de Nações agora? Ou, assim, a velocidade, a força física dos caras, e alguns zagueiros, inclusive, tem tudo isso. Posição. E boa técnica também, enfim, posição. Como é que o Neymar vai jogar, por exemplo, contra o Marrocos? Que, aliás, semifinalista da última Copa do Mundo. Não é fácil. É uma situação que, Bruno, muitas vezes foi o que norteou durante muito tempo a carreira do Neymar, especialmente esses últimos anos. A situação hipotética, né? A situação da imaginação, o que o Neymar poderia fazer ou não, caso estivesse em condição de entrar em campo. Hoje, eu acho que, olhando o duelo que o Brasil teve contra a França, mostra que, fisicamente, pelo menos, ainda está muito, muito, muito longe do que a gente pode esperar de um Neymar que pode fazer diferença na seleção. O que você pensa sobre? É claro que é um debate que vai durar até maio, quando sair a convocação final. Bom, o Neymar, acho que essa coisa mais de hipotética depois da lesão de cruzado, né? Porque acho que às vezes também misturam as coisas, né? Ele jogou muito no Santos, ele jogou muito no Barcelona e jogou muito no Paris Saint-Germain. E na seleção também. Sim. Que às vezes também é jogo assim, parece que o cara não fez nada na vida dele. O cara, entra mais naquela 2022. Depois da lesão de cruzado, aí foi um jogador que teve muita dificuldade para entrar em campo. O Neymar, fisicamente, ele não tem como disputar com esses jogadores da França, jogadores mais fortes. O Neymar, ele não mudaria, o Brasil não jogaria melhor se ele estivesse em campo hoje. Ele não vai mais jogar 3 vezes por semana. Quem fala quando ele ficar fora... parece que fica uma surpresa. Não, ele não vai mais jogar 3 vezes por semana. Mas eu o levaria para a Copa. Eu o levaria. Porque, como eu falei, para mim a Copa é muito aleatória. A Copa do Mundo. Então, e não temos 26.
Não temos 26. Assim, eu acho que o Ancelotti vai ter que fazer umas apostas no escuro, porque não tem 26. Ele vai ter que apostar. Pô, esse menino do Brentford, quem sabe ele não dá certo? Vai lá, é uma dúvida. Então, eu levaria ele num grupo de 26, num jogo que você pode fazer 5 alterações, 6, conversando com ele, ó, você vai jogar de vez em quando. É isso, você vai jogar de vez em quando. Você topa isso aí? Não, não topa, eu quero ser titular. Então você não vai. Não, eu topo, eu vou estar ali, se não jogar, beleza, se jogar, eu levo ele. O mata-mata, ele já teve gol de título de Gabiru, de Breno Lopes, de Daverson. É um mata-mata. Se fosse um campeonato de pontos corridos, eu sou dirigente de um clube europeu para jogar um campeonato espanhol. Não dá mais. Um campeonato longo, não dá. Para um torneio curto de um mês, assim, é um torneio que às vezes ele precisa acertar uma bola a competição inteira. Tá bom, uma bola. Tá bom, já tá ótimo. É uma bola só. Não precisa jogar bem em todos os jogos. Pode jogar mal todos. Se acertar uma, tá bom. Se não acertar nenhuma, ok. O outro acertaria, não sei. Os principais vão estar lá. Eu levaria ele como uma aposta, como, sei lá, o Ryan é uma aposta, o Igor Thiago é uma aposta. Eu apostaria nele, combinando com ele, ó. É assim, é essa a condição. Você topar, vambora. Você tem 26 aí, você é mais um. Vambora. Nisso aí, eu levaria ele, assim, que... Sim, ele vai jogar tranquilo. Vai jogar leve. Mas esperar que, assim... Aí, imaginar, não, se ele jogasse hoje, seria diferente. Não seria. Ele vai arrebentar tudo... Não vai. Eu preciso que você... Uma bola. Se você acertar, tá pago. Se não acertar, ok. Tudo bem, não acertou. Não perdemos nada. Se você acertar, já tá ótimo. Já compensou. A gente está chegando na reta final do nosso Canelada. Acho que até o jogo de hoje pode ser um exemplo, né, de imaginação de cenário. Brasil perdendo, por exemplo, por 2-1 para a França. Faltando pouco tempo. Tem talvez 1, 2 substituições. Dá para entrar o Neymar? Dá para entrar o Neymar? Acho que fica a reflexão. Para quem? Pode entrar ele, pode entrar o Igor Thiago, pode entrar o Ryan. Exato. Vai ele. É a reflexão que fica para todo mundo aí que está nos acompanhando, os defensores e não defensores do Neymar também. Numa situação como essa, daria para colocar o Neymar? E essa é a pergunta que o Neymar vai tentar responder também nesses próximos meses, até a convocação do dia 18 de maio. E aí, o que vocês acharam das críticas de Mauro César em relação a Neymar? Deixem seus comentários e se inscrevam no canal.